Quanto cobrar por um serviço de beleza? Essa é uma das dúvidas mais comuns na área da beleza, tanto para quem está começando, quanto para quem já trabalha há muitos anos nesse mercado. E se você também está em dúvida de como montar a sua tabela de preços ou ainda não tem certeza se está cobrando certo nos atendimentos que você já faz, fica aqui nesse vídeo até o final que nós vamos ensinar a forma correta de definir o preço de qualquer serviço na área da beleza para você nunca mais errar. Pouca gente sabe, mas existe uma fórmula matemática para isso, que é essa daqui. Preço é igual a custo unitário total vezes markup. Ou seja, para definir o preço de qualquer serviço na área da beleza, seja o serviço de manicure, de cabeleireira, de transista, o serviço de barbeiro, o serviço que for, é possível definir utilizando esta fórmula matemática. Mas o que significa essa fórmula aqui? Como fazer esse cálculo? Bom, basicamente, o custo unitário total é a soma entre os custos fixos unitários mais a soma de todos os custos variáveis unitários relacionados em relação àquele serviço executado. Então, os custos fixos unitários, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas basicamente são aqueles custos que não dependem da execução daquele serviço, ou seja, os custos que mesmo que tu não faça atendimento nenhum, tu vai precisar pagar, como é o custo de aluguel, o custo de luz, o custo com a água, que são custos que mensalmente você vai receber e vai precisar pagar essas contas, mesmo que não tenha feito nenhum atendimento. Já os custos variáveis são aqueles que só acontecem quando existe um atendimento. Por exemplo, no caso da execução de um serviço de corte de cabelo, necessariamente você vai precisar fazer a higienização desse cabelo. Então, precisa utilizar shampoo e condicionador. O shampoo e o condicionador são custos variáveis. Nesse caso, são produtos que são utilizados nesse serviço e, por isso, vai variar o custo de acordo com a realização desse serviço. Já o markup é um coeficiente que é utilizado para calcular, ajudar nesse cálculo da precificação, onde dentro desse cálculo, tanto de outros custos que estão em percentuais, quanto da própria margem de lucro que se deseja obter com esse serviço. E aí aqui entram, por exemplo, o percentual de imposto que pode existir sobre aquele determinado serviço, percentual de investimento que vai ser reservado daquele valor arrecadado com a cobrança desse serviço para investir, reinvestir no serviço, reinvestir no negócio, o percentual de comissões, a margem de lucro em percentual e taxa de cartão no caso de ser utilizado este formato de pagamento também. Então, na prática, basta conhecer todos os custos fixos, todos os custos variáveis envolvidos para o determinado serviço que você quer definir a precificação e entender ali todos os percentuais de imposto, investimento, comissões, margem de lucro, de taxa de cartão, para conseguir definir o preço da forma correta. Essa fórmula pode ser calculada à mão. Faz uma listagem aí de todos esses custos envolvidos e é possível fazer esse cálculo aqui de precificação. Mas a gente vai mostrar aqui na prática para vocês esse cálculo, vamos dar um exemplo, né, de como fazer essa fórmula aqui para definir o preço de um serviço de corte de cabelo, por exemplo. Poderia ser qualquer outro serviço, seja, como a gente já comentou, de maquiagem, serviço de cabeleireiro, serviço de transista, serviço de barbeiro, serviço de design de sobrancelhas. O serviço da área da beleza que for, é possível calcular com esta fórmula. A gente vai dar o exemplo do corte de cabelo para vocês entenderem como que funciona essa fórmula na prática. Mas aqui a gente vai utilizar uma planilha, que é a calculadora de preços confeccionada, produzida pela Escola de Beleza Fly Beauty, que utiliza aqui de uma forma automática, né, faz o cálculo de uma forma automática desta fórmula. A base dessa planilha é exatamente essa fórmula matemática, mas aqui a gente vai fazer isso de uma forma automática. Então, basicamente aqui nessa primeira aba da planilha, a gente vai considerar, então, assim como lá na fórmula, todos os custos fixos, porque primeiro, lembrando, a gente quer considerar, quer conhecer qual é o nosso custo unitário total. Então, para isso, a gente precisa saber quais são os custos fixos e os custos variáveis envolvidos. Nesse caso aqui, a gente já tem ali
listado algumas possibilidades, né, algumas sugestões de custos fixos, como, por exemplo, água, luz, internet, marketing, mas podem ser considerados, pode ser que exista, né, para profissional de beleza que quer considerar aqui e definir o seu preço, outros custos fixos. Então, tem o campo ali para que seja digitado ali outras opções de custos também. Nessa planilha aqui, a gente vai preencher somente os campos em azul, tá? Somente os campos que estão destacados em azul. Os demais são todos campos que são calculados, né, de forma automática ou já programados para fazer esse cálculo. Então, basicamente, aqui nesse exemplo que a gente vai utilizar, a gente vai considerar o seguinte: é uma cabeleireira que montou um espaço dentro da sua própria casa, reservou ali um dos espaços de casa para montar o seu salão. Nesse salão, ela vai fazer os seus atendimentos. E é uma casa onde ela mora de aluguel. Por isso, a gente vai considerar o seguinte: a gente precisa considerar que o salão, mesmo que ele esteja dentro da casa dela, o salão vai custear parte dos custos de aluguel, de luz e de água, pois existe esse custo, tá? Neste espaço existe esse custo. E aqui a gente vai considerar que o salão vai custear o valor de 50% do que ela paga para aluguel dentro de casa, tá bem? Então, aqui a gente vai considerar o seguinte: vamos considerar então que lá para a água ela tenha um custo de R$ 100 mensais, o salão de beleza vai pagar a metade. Então, a gente tem um custo fixo de R$ 50. Digamos que ela pague também de aluguel R$ 1.000 por essa casa, R$ 1.000 de aluguel. Então, o salão de beleza, a gente já comentou que a gente vai considerar que ele vai pagar metade desses custos aqui, pelo fato de estar ali utilizando o espaço da casa. Então, vamos considerar um custo fixo de aluguel de R$ 500. E da mesma forma, a gente vai seguindo ali para os demais custos. Vamos considerar aqui nesse caso também o custo fixo de MEI, que é aquele valor fixo, né, de impostos que o MEI tem. O MEI que oferece a prestação de serviços paga aí atualmente o valor mensal de R$ 76,60. Então, vamos considerar esse custo fixo, que é um custo que não depende da execução ou não de serviços, ela vai ter que pagar todo mês. E a gente vai considerar aqui também um custo fixo muito importante que muitas profissionais deixam de considerar e deixam de destacar este custo aqui, que é o prolabore, que nada mais é do que o salário de um empresário. Muitas pessoas têm ali, boa parte das profissionais da beleza cometem um grande erro, um dos principais erros também, além de precificar errado, um dos principais erros, esses são os dois principais motivos de falência de negócios, tanto na área da beleza como em várias outras áreas também. Cobrar o preço errado e não dividir as finanças do negócio e as finanças pessoais são os dois principais motivos que levam os negócios à falência. Então, aqui, esse salário, ou mais conhecido como prolabore, é um valor que toda profissional da beleza precisa definir para receber mensalmente, porque não é possível que a profissional retire todo o valor que entra em caixa, que geralmente é o que a maioria faz. Porque se é feito isso, muito provavelmente existe uma grande chance dessa profissional acabar tirando mais dinheiro do que ela possa realmente retirar do negócio e ela mesma leva o negócio à falência. Seria como se ela estivesse realmente roubando do próprio negócio. Então, aqui a gente vai considerar já um valor de prolabore como custo fixo unitário. Então, aqui, ó, lá no final, a gente já tem ali o somatório, né? Qual que é o total, então, de custo fixo para essa cabeleireira? A gente tem ali o total de R$ 2.451,60. É o custo que ela vai ter todos os meses que arcar, tá? Na sequência, na próxima aba, que a gente consegue alterar ali embaixo, a gente vai para os custos variáveis. Aqui, da mesma forma, a gente também só vai preencher os campos que estão em azul. Então, aqui a gente vai considerar tanto, vamos precisar passar a informação aqui dentro da planilha, tanto do preço que a gente, né, paga, qual é o custo, o valor pago para cada um dos custos variáveis, mas também qual é a quantidade que a gente vai utilizar para o determinado serviço que a gente quer precificar.
Então, por exemplo, no caso do corte de cabelo, a gente já comentou, inclusive, que vai ser necessário fazer a higiene do cabelo da cliente. Então, a gente vai precisar utilizar shampoo, vamos precisar utilizar condicionador e vamos utilizar um finalizador nesse cabelo. Esses são os produtos que vão ser utilizados no corte de cabelo. Então, a gente vai considerar o preço, né? Vamos colocar ali qual o preço que a gente pagou no pote de shampoo. Vamos considerar que a gente pagou R$ 49,90, tanto no shampoo quanto no pote de condicionador. E a gente vai precisar considerar também, porque a gente não vai utilizar todo o pote de shampoo e de condicionador para fazer somente um corte de cabelo. E aí a gente vai considerar quantas lavagens a gente consegue fazer com esse mesmo pote, com esse mesmo recipiente. Então, digamos que a gente consiga fazer 60 lavagens de cabelo com esse mesmo recipiente de shampoo e condicionador. Então, vai ser essa informação que a gente vai colocar lá em quantidade, porque assim a gente consegue ter ali o resultado final, que a planilha vai calcular automaticamente essa divisão, considerando qual é o custo de shampoo para executar um serviço de corte. Qual é o custo variável unitário, ou seja, o custo para um atendimento da utilização de condicionador. Da mesma forma também para o finalizador, que a gente vai considerar ali qual é o preço, né, e a quantidade de atendimentos que a gente consegue executar com aquele recipiente de finalizador. Então, a gente tem ali os valores, né? Encontramos o valor de R$ 1,57, o custo unitário, né? E os outros demais ali, 83 centavos, que somam um total de custo variável unitário para a execução de um corte de cabelo de R$ 3,23, tá? Então, a gente já encontrou tanto o custo fixo unitário quanto o custo variável unitário total. Dessa forma, aqui a gente já tem o custo unitário total, que a gente vai conhecer mais lá na frente, tá? Dando sequência, a gente vai para outra aba da planilha, conhecer os outros dados que faltam para a gente conseguir fazer o cálculo da forma de precificação. Então, aqui a gente vai precisar ainda conhecer qual é o markup, qual é a capacidade de atendimento desta cabeleireira em questão, e a gente vai aproveitar aqui para fazer uma pesquisa de mercado, que não vai ser necessariamente inserida dentro da fórmula, mas vai ser muito interessante, muito importante para a gente fazer uma comparação com o cenário que a gente tem no mercado, para saber como que está o nosso preço com relação ao mercado atualmente, tá? Então, fazendo a definição ali do markup, das informações que a gente precisa, a gente vai considerar então esses valores. Digamos que taxa de cartão, a gente vai ter um percentual ali do cartão que vai ser utilizado, da maquininha que seja utilizada para cobrar das clientes, a gente vai pagar um percentual de 10%. Vamos chutar para cima, um percentual bem alto, na verdade, 10%. Vamos considerar aqui também que vai ter 5% do preço que a gente vai cobrar para cliente, a gente quer reservar para colocar numa conta de investimento. Toda vez que a gente atender uma cliente de corte de cabelo, a gente vai reservar 5% do valor que ganhar para fazer um investimento no nosso negócio. Olha que legal isso já, né? Deixar um dinheiro reservado para investimento. E vamos considerar já aqui também a margem de lucro, tão esperada, né? Margem de lucro a gente vai definir aqui também como, para esse serviço, vamos colocar a margem de 25%. Pode aumentar essa margem? Depende, vamos ver como é que vai ficar o preço lá no final. Se eu achar que o preço ficou baixo, e aí a gente define se está baixo com relação ao mercado, digamos que o mercado esteja cobrando em média R$ 80 e a gente esteja com um preço ali, contando com a margem de lucro que a gente definiu, esteja R$ 40, né, metade disso, a gente tem uma boa margem aí dentro do mercado que poderia aumentar. Então, a gente poderia subir a margem de lucro. Mas, num primeiro momento, vamos considerar essa margem aqui de 25%, tá? Percebam que aqui a gente também, nesta aba, a gente preenche somente os campos em azul e a gente não precisa colocar o ícone percentual, somente os números e a planilha já automaticamente entende que isso aqui são percentuais, tá? Da mesma forma, lá em capacidade de atendimento. Por que a gente precisa conhecer a capacidade de atendimento?
Isso, a gente precisa entender qual é o limite, qual é a capacidade, o máximo de atendimentos que essa cabeleireira consegue fazer para corte de cabelo, de acordo com o tempo que ela tem disponível. Porque assim a gente garante que todos os custos fixos também serão cobertos. Então, vamos considerar que nesse exemplo essa cabeleireira trabalhe 7 horas por dia. E aqui, na verdade, a gente já coloca 7 horas, até uma sugestão, tá? Digamos que ela define o horário de atendimento dela, é uma carga horária de 8 horas por dia. Mas na prática, a gente sabe que ninguém vai trabalhar exatamente 8 horas por dia. Porque tem pausas entre um atendimento e outro, tem uma pausa para o cafezinho, tem o tempo de deslocamento, né, até o atendimento, tem intervalo para almoço. Então, aqui, na verdade, a gente vai considerar de fato as horas trabalhadas, não somente aquele horário comercial que a gente define, tá? Porque realmente precisa ser o mais próximo da realidade da capacidade de atendimento. Então, aqui a gente vai considerar 7 horas, tá, por dia. Vamos considerar, então, ali também quantos dias, né, na semana ela vai trabalhar, vai estar disponível para fazer atendimento e qual é o tempo necessário para executar esse atendimento. Que no caso desse exemplo é um atendimento de corte. Então, digamos que essa cabeleireira execute um serviço de corte em 1 hora. E aí, aqui neste campo, vamos colocar sempre o tempo de execução desse serviço em horas, tá? Então, digamos que ela conseguisse executar em meia hora, a gente colocaria aqui 0,5, tá? Sempre com relação à hora, é a informação que a gente vai colocar aqui nesse campo. Então, mas essa cabeleireira, ela faz um serviço de corte, o atendimento de corte, ela leva 1 hora para fazer. E aqui, automaticamente, a gente já tem ali o resultado da nossa capacidade mensal de atendimento para a execução deste serviço aqui, tá? E aí, na sequência, a gente vai fazer ali um cálculo para basear, né, para a gente ter essa relação com o mercado, que é a pesquisa de mercado. Muitas profissionais da beleza definem o preço somente através disso daqui, somente através de pesquisa de mercado, que nada mais é do que essa pesquisa com outras profissionais da beleza, outros salões de beleza, para saber qual é o preço cobrado pelo aquele mesmo serviço ou um serviço semelhante que você está querendo precificar. Então, aqui, na verdade, você vai pesquisar na mesma região onde você vai oferecer ou já oferece o seu serviço, dentro da área da beleza, com outras profissionais e outros salões para saber qual é a média da região, a média de preços cobrados na região. E aí aqui a gente já tem, né, depois de ter visto ali os custos fixos, depois de ter visto os custos variáveis, a gente já entendeu, inclusive, o porquê é muito errado definir a tabela de preços somente considerando o preço de outras profissionais. Porque a gente já entendeu que o custo fixo de cada profissional é totalmente individual, assim como o custo variável. Então, tem profissionais, como o exemplo dessa cabeleireira que a gente está usando aqui, que vai pagar, vai custear ali um valor de aluguel no custo fixo. E tem profissionais que executam atendimento a domicílio, vão até a casa da cliente. Para quem vai até a casa da cliente, não tem um custo fixo de aluguel. Então, percebam que já vai mudar completamente a fórmula, vai mudar completamente o resultado da definição lá daquela fórmula matemática de preços, assim como os custos variáveis envolvidos. Diga, essa cabeleireira aqui pagou R$ 49,90 num shampoo, mas pode ser que tenha outra cabeleireira que tenha pago R$ 200 ou que tenha pago R$ 30. Então, os custos são geralmente muito diferentes de profissional para profissional. Por isso, é muito errado simplesmente copiar a tabela de preços de outra profissional. Mas, depois de ter calculado tudo isso, a gente já tem tudo que a gente precisa para a nossa fórmula matemática. Já temos o nosso custo fixo unitário, já temos o custo variável unitário e, portanto, conseguimos somar e encontrar o custo unitário total, e já temos lá o markup para a gente poder multiplicar e encontrar o preço que cubra tudo que é necessário para encontrar nosso preço correto. E aí, na próxima aba, a gente já tem ali o resultado. Então, aqui nessa aba,
a gente encontra que a sugestão de preço que vai considerar uma margem de lucro de 25%, que vai considerar todos os custos fixos unitários desta cabeleireira, vai considerar a capacidade de atendimentos dela de 84 atendimentos mensais de corte de cabelo, vai considerar os custos variáveis envolvidos. Com tudo isso, ela vai poder cobrar o preço de venda ali de R$ 54,03. E lembram que a gente calculou também ali a média de preços fazendo uma pesquisa de mercado? Então, essa pesquisa de mercado também aparece aqui, o resultado final de R$ 50, para a gente poder fazer essa comparação. Bom, a média do mercado da região ali onde é oferecido o serviço de corte está bem próximo, né? Um pouquinho abaixo do que a gente está oferecendo, né? R$ 54. Aqui a gente tem também o percentual, que é a margem de contribuição, que é um indicador muito importante de ser conhecido para todos os serviços que forem oferecidos dentro da empresa. É muito importante ter essa informação aqui também. A margem de contribuição nada mais é do que um percentual que demonstra o quanto esse serviço contribui para pagar todos os custos fixos dessa empresa. Então, quanto maior for a margem de contribuição, melhor é para o negócio. Quanto menor for a margem de contribuição, menos esse produto, esse serviço realizado contribui para pagar os custos fixos dessa empresa, desse salão de beleza. Então, é muito bom ter um entendimento da margem de contribuição de cada serviço para a definição de quais são os melhores serviços a serem oferecidos. Então, é sempre bom ter um serviço, é sempre melhor quanto maior for a margem de contribuição deste serviço, ok? Então, é bem importante ter essa informação que a calculadora de preços da Fly já oferece de forma automática também, para além daquela fórmula de precificação. E aí, aqui abaixo, a gente tem algumas outras informações. Aqui abaixo a gente vai ter já, então, alguns possíveis resultados mensais, na verdade, deste serviço sendo oferecido com este preço de venda definido em R$ 54,03 e cumprindo essa capacidade de atendimento de 84 atendimentos no mês. Então, a gente teria ali uma previsão de faturamento de R$ 4.538,20 no mês, seria o faturamento mensal dessa cabeleireira, tendo ali, por exemplo, de investimento R$ 226,91 para ela poder guardar em uma conta de investimento e poder utilizar futuramente no seu negócio novamente. Teria ali os custos fixos totais, os custos variáveis totais, teria a margem de lucro ali que ficaria em R$ 907,64. Então, essa seria aqui a margem de lucro, desconsiderando já aquele valor de R$ 1.500 de prolabore que já estava reservado, já foi pago lá o salário desta cabeleireira como empresária, como dona desse negócio. E percebam que esse cenário que a gente criou aqui, esse exemplo que a gente criou, que é a realidade de muitas profissionais da beleza, né, de montar o seu espaço dentro de casa, mas como aqui ela está tirando R$ 1.500, né, de prolabore, e para algumas pessoas podem achar que isso não é muito, mas lembrem que o salão de beleza está custeando aqui 50% dos custos fixos de casa. Já que ele está usando esse espaço dentro da casa da cabeleireira, ele está custeando R$ 500, ali 50% do aluguel, está custeando 50% da água, está custeando 50% da internet, enfim, de todos aqueles outros custos fixos envolvidos. Então, que seria mais uma vantagem para essa cabeleireira também, tá? Esse aqui é um exemplo que a gente deu para vocês de como definir o preço da forma correta para qualquer serviço na área da beleza. Aqui a gente usou a simulação da precificação de um serviço de corte cabeleireira, mas lembrando que essa planilha que utiliza essa fórmula matemática pode ser utilizada para qualquer serviço, seja para precificar o serviço de tranças, o serviço como nail designer, o serviço como lash designer, o serviço como barbeiro, o serviço de aplicação de mega hair. Qualquer serviço na área da beleza pode ser e deve ser calculado com essa fórmula matemática. E se você quiser facilitar a sua vida, né,
fazer esse cálculo de uma forma automática e ter tudo registrado, a gente deixa aqui como sugestão, vai ficar aqui na descrição desse vídeo o link para acesso a essa planilha de precificação que está com valor promocional. A gente vai deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo. E é isso, até a próxima!